uma olhada na lista que eu tinha passado para vocês, tá? Para ser uma lista bem tranquila, tá? Eu coloquei mais ou menos as seções que estavam espalhadas aí nos temas das questões. O que estava sendo trabalhado aqui era basicamente calor, trabalho e energia. Então, a conversão de um trabalho, a conversão de qualquer um dos fatores aí. Teve uma série de erros aqui nesse enunciado, alguns de digitação e alguns de unidade dimensional, que da onde eu tirei a questão estava errado, mas acho que nada que deu para matar ninguém, não. Okay? Então, nessa primeira questão, a gente tem um ventilador que está ligado. Esse ventilador ele possui uma determinada eficiência, a eficiência relatada aí de 65%. Então, com base nessa eficiência, ele quer saber qual é a taxa de energia que o conjunto motor-ventilador fornece ao quarto. Então, a gente sabe que o ventilador ele tem 0,5 meio HP, né? Então, deixa eu tentar fazer um desenho aqui esquemático desse sistema. A gente tem aqui o quarto fechado. Você sabe como é que funciona o ventilador, então ele tem uma hélice, ventilador ridículo, esse aqui que eu estou desenhando, e tem um motor. Esse motor aqui, ele está ligado na energia elétrica, e aí, então, é mais ou menos a energia que está entrando aqui dentro do sistema, ok? No enunciado, está separado o que é o sistema, o que seria o sistema motor, do ventilador propriamente dito, tá? Então, quem tem 0,5 HP seria justamente essa parte. Então, você tem uma determinada eficiência do motor, ok? Então, se você precisa fazer esse cálculo, então basta você entender que a energia que está entrando aqui, você precisa converter para quilowatt. Então, o trabalho aqui vai ser 0,5 HP, que multiplica 0,747. Isso aqui em unidades vai ser mais ou menos HP por watt HP. Kilowatts aqui. Ok? Então, esse daqui seria o trabalho que o ventilador está fazendo. Se você precisa calcular, então, qual é a energia que está entrando dentro do sistema, então a energia que está entrando seria o trabalho do ventilador dividido pela eficiência. Ok? Bom, você talvez possa ter se confundido e ter multiplicado, só que se a gente pegar a eficiência da forma que a gente tentou definir na última aula, como sendo o que é requerido pelo que é fornecido, pense comigo que o que é requerido aqui nesse sistema é o vento aqui ter 0,5%, 0,5 HP. O que é fornecido é justamente a energia elétrica. Então, por isso que a eficiência que a gente está trabalhando aqui seria o que é requerido, o trabalho que é requerido, a tarefa a ser executada, dividido pelo que é fornecido para a execução dessa tarefa. E aqui é a energia. Então, para poder descobrir a energia, a gente tem que dividir. A gente chega até aqui nessa formulazinha. Ok? Bom, então, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 0,747 dividido por 0,65. Então, a energia aqui do que aqui a gente está trabalhando, a gente vai ter 0,574, né? 0,57. Que é o item C. Ok. Ô, professor, Fala. mas, tipo, do jeito que tá escrito, não deixa entender que o 0,5 HP é a potência total do ventilador? Pode ser que dê a entender isso. Só que, se fosse 0,5, para que a eficiência estaria aí, né?
Mas eu entendo que, como o enunciado é curto, pode estar meio confuso. Mas o que era para ter sido feito era justamente esse 0,5. Eu acho que era para ser 0,33 se você considerasse somente o 0,5 HP convertendo para kilowatt, né? Na E, verdade, tipo, ia dar 0,33 sem converter para kilowatt mesmo. Tipo, quando eu só multipliquei uma coisa pela outra, dá 0,325 em HP mesmo. você Inclusive, tipo, multiplicou não perde a 0,5 por unidade. 0,65? Você multiplicou 0,5 por 65%. Isso. Tipo, considerando que a unidade seria em HP, e do jeito que está escrito, para mim, na minha análise, parece bem mais que o ventilador tem uma potência total de 0,5 HP, ou seja, a potência que ele está consumindo e não a que ele está entregando. Tô entendendo. Pode ser que esteja ficado confuso, mas a forma que eu concebi aqui, o entendimento da questão era realmente que 0,5 seria essa parte daqui. Talvez eu possa ter errado na tradução, era para ter colocado hélice ao invés de ventilador. Depois que eu Professor, enviei para vocês, eu fiquei pensando nisso. Oi? o meu deu 0,77 e, tipo, deu bem fechadinho. Eu achei até que foi, tipo assim, perfeito. E porque eu fiz, na verdade, uma divisão. Na primeira vez que eu fiz, deu 0,33. Aí eu pensei, não, aí eu fui olhar de novo a definição, né, do vício. Aí eu já considerei no denominador, que Uhum. estava como se fosse no denominador o 0,5. E daí. Não, no denominador não, no numerador. E aí eu fiz a divisão, né? Passei para outro lado dividindo e deu 0,77. Para dar 0,33, você tinha que multiplicar 0,5 por 0,65. Para dar 0,77, seria 0,5 dividido por 0,65. Ok? Tipo, a questão não perde a unidade também, então tem isso. Isso, Exatamente. isso, isso. Aí fica difícil. Eu pensava que realmente era na mesma unidade, já que tipo, não tinha outra unidade lá. Não pensava que tinha que transformar para kilowatt. Não, tranquilo, mas é tudo forma da gente pensar e estar discutindo. Então, não se preocupem que a nota dessas duas questões ela vai ser dada para todo mundo que entregou a tarefa, tá? Então, relaxem com nota. O que é importante é a gente estar discutindo isso. A gente está discutindo, por exemplo, o acoplamento aqui hélice-motor. A melhor descrição seria eu ter determinado que a hélice tinha uma potência de 0,5 HP, e não o ventilador propriamente dito. Ok? O que vale é a gente estar fazendo essa discussão. Não se preocupe com a nota Quanto dessa às atividade. unidades, você vai sempre querer no SI, né? A gente já pode presumir isso. Não, vai ser requerido ponto a ponto. A questão aqui é que está mal escrita mesmo. Nossa. Ok? Aí, Alguma professor, dúvida? Oi. hélice é a saída, né? Sempre referente à saída que está Hélice é saindo. justamente a parte da hélice mesmo. Se eu disser que a hélice tem 0,5 HP, então é a potência nela. Se eu estou falando agora do ventilador, já é do acoplamento conjunto dos dois. Ok? Então, Entendi. concordo com E o vocês. motor, A melhor descrição que eu poderia ter dado aqui para esse sistema é que 0,5 HP é na hélice, e o sistema hélice motor tem uma eficiência de 65%. Ok. Certo? Uma aí dúvida, a Vitor? hélice seria não, fornecido. É isso? Fornecido. Eu não entendi o que você falou. Ah, A hélice, não, o motor aham. seria o fornecido e a hélice seria o requerido, é isso? Isso, para a função do ventilador, sim. Do ponto de vista do ventilador, o requerido é o trabalho que está saindo aqui na hélice. O requerido é o que ele precisa de energia para a alimentação dele. Ok, Ok? obrigada. Ah, tranquilo? Então, bom, aproveitando essa questão da discussão aqui da eficiência, a gente pode pensar também sobre a diferença do trabalho requerido e fornecido para um compressor e para uma turbina. Então, você sabe que o compressor, estou adiantando um pouco só para a gente conseguir deixar clara essa definição de eficiência, que era o aspecto mais importante aqui dessa questão, tá? Então, você tem a corrente de entrada e saída aqui,
a diferença da energia dessas correntes aqui, eu vou chamar de E. Então, você tem no compressor aqui, você tem uma energia que está entrando, você tem uma energia que está saindo. Eu estou definindo, por enquanto, só como uma energia, porque depois a gente vai fazer o formalismo vinculado a isso, tá? Então, se no compressor você está alimentando ele com uma determinada energia, se as correntes estão absorvendo energia a partir do compressor, a pressão final aqui do compressor é maior, então você também está entrando com ele aqui com um determinado trabalho. Enquanto que na turbina, você tem uma entrada de uma determinada energia e a saída, e essa pressão de saída aqui é menor. Então a energia aqui é menor também, tá? E a turbina faz isso para poder extrair trabalho. Então, uma você recebe trabalho e no outro você extrai trabalho, ok? A turbina é Alguma expansão, dúvida? né, professor? Isso. É por isso que o símbolo deles, você começa largo no compressor e diminui para poder ficar fininho no final. Enquanto que na turbina você começa fininho e termina mais largo. Isso aqui é como se fosse o volume específico do que está aqui dentro da operação. Um você diminui o volume específico e no outro você aumenta o volume específico. Ok? Então, se a gente for definir as eficiências desses equipamentos, vamos pensar que a energia é a energia que está saindo aqui nas correntes. Então, no compressor você tem o requerido. O que é o requerido? É o aumento da pressão das correntes. Então, você tem aqui a energia dividida pelo trabalho fornecido. Enquanto que a eficiência na turbina, se esse mesmo exemplo é a variação da energia das correntes, o requerido da turbina é o trabalho. E o que fornece é a energia das correntes. Ok? Todos dois aqui estão entre 0 e 100%. Ok? Não é porque um é inverso do outro que um vai dar maior do que um, não, tá? Ok, então só essa pausa para a gente tentar entender esse tipo de definição que eu acho que não tem muito em livro dessa forma. Ela é mais decorada mesmo, de te definir qual é a eficiência do compressor, diz que a definição é essa e acabou. Essa forma aqui de eficiência, você consegue calcular a eficiência para qualquer sistema, para qualquer ponto. Okay? Então, o mais importante dessa questão era tentar te fazer identificar onde você consegue encaixar a eficiência. Ok? Qual a menor quantidade de energia que deve ser fornecida para que o ar seja acelerado do repouso para a velocidade de 12 metros por segundo, constituindo uma vazão volumétrica de 3 metros por segundo, 3 metros cúbicos por segundo. Considere a densidade do ar, eu ainda não tinha corrigido isso, né? Densidade do ar com 1,5, ok. Então, como é que a gente faz isso, né? Aqui outra questão para a gente ter uma anotação. Então, novamente, com alguma coisa de eficiência, só que aqui a gente está falando da menor energia possível. E essa definição do que é a menor energia também é interessante para o que a gente vai discutir na aula de hoje também. Na verdade, em termos de eficiência, né? Se é a menor energia possível, isso quer dizer que ele está trabalhando com 100% de eficiência nessas transferências, nessas transformações energéticas, ok? E aí perceba que quando a gente está falando de energia, normalmente a gente está vinculando a uma transformação. Então, eu estou transformando aqui energia de corrente em trabalho, ou melhor, trabalho em energia de corrente. E aqui o contrário. Então, sempre que a gente tem transformação de energia, a gente vai ter uma eficiência relativa a isso, ok? Então, se é a menor quantidade de energia, isso quer dizer que eu estou trabalhando com 100% da eficiência. Então, eu consigo escrever aqui que a densidade aqui é 1,15 metro cúbico por quilograma. A gente sabe, então, que a velocidade aqui é 3 metros por segundo. Então, a gente consegue tentar calcular 3 metros cúbicos por segundo. Então, a gente consegue calcular qual é a vazão máxima, ok?
Se a gente consegue calcular a vazão máxima, é só a gente pegar esse 3 metros cúbicos por segundo e dividir por 1,15. A unidade disso aqui é quilograma por metro cúbico. Então, o metro cúbico vai embora. Então, isso aqui é 3 dividido por 1,15. Isso aqui é a vazão máxima. Então, se a gente está acelerando do repouso, a gente pode considerar que a energia cinética dele inicial é zero, e a energia cinética final dele a gente vai descrever como sendo a massa vezes a velocidade sobre 2. Ok? Então, se a gente tem uma determinada massa, vazão máxima, no caso, já que a gente está falando de uma taxa de energia, né, aqui, então a gente pode multiplicar isso daí tudo para poder conseguir achar a potência que está sendo gerada, ok? Então, se a gente tem aqui essa taxa, a gente tem 3 dividido por 1,15, que multiplica a velocidade. A velocidade nele aqui, no caso, é 12 metros por segundo. 12 elevado ao quadrado. A unidade disso daqui é quilograma, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Só para a gente lembrar aqui, então. Oi? É que eu acho que era para multiplicar. 3 vezes 1,15. Não. Ah, não. Não, pela unidade não. A unidade na questão estava diferente, do 1,15 estava metro... Teve umas 5 unidades diferentes na questão. Estava metro cúbico por segundo e 1,15 quilos por metro cúbico, não? Sim, é porque aqui, como eu coloquei 1,15 embaixo, eu estou multiplicando pela unidade dessa forma. É a mesma coisa de ter deixado a unidade aqui embaixo, metro cúbico por quilograma, só que eu já botei o quilograma lá em cima, tá? Sim. Entendido? Isso daqui é a mesma coisa de ter metro cúbico por segundo, multiplica 1 sobre quilograma por metro cúbico. Aí eu já passei... Não. Deixa eu repetir aqui, então. Professor, porque eu acho que é quilograma por metro cúbico, não? Você só trocou... Sim, eu invertei 2 vezes, né? Foi. Deixa eu ver aqui. A densidade é quilograma por metro cúbico, exatamente. Quilograma por metro cúbico. Então, se está em quilograma por metro cúbico, realmente é só multiplicar 1,15. Aí aqui está quilograma por metro cúbico. Aí a energia, então, vai ser 3 vezes 1,15 e multiplica os 12 metros por segundo. Ao quadrado, são 2. E aí a unidade disso daqui vai ficar metro cúbico por segundo, que multiplica quilograma por metro cúbico, e multiplica metro quadrado segundo ao quadrado. Ok? Ufa! Ok, então a unidade final disso daqui é para ser quilograma, metro quadrado segundo ao quadrado. Ok? Como é que a gente consegue chegar em watt? Watt seria joule por segundo. Vamos tentar entender se isso é a mesma coisa que o watt, tá? Se é joule por segundo, joule seria newton por metro. Newton seria quilograma, metro por segundo ao quadrado. Multiplica metro por segundo. Como aqui a gente tem metro cúbico vai embora, fica quilograma, metro quadrado, segundo ao cubo. Então é a mesma coisa. Então isso aqui já está em watt. Ok? Isso aí é para ter dado perto de 240 alguma coisa. É para ser o item A. Ok? Entendido aí, gente, com as minhas enroladas? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Vamos para frente aqui. Ok, então vamos tentar associar aqui as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então, a primeira aqui. A energia interna não inclui informações macroscópicas sobre a posição e velocidade de um determinado sistema. Isso daqui é verdadeiro.
O que é verdadeiro? Porque a energia interna, ela está falando muito mais como o nome mesmo já diz, está falando de dentro do volume de controle que você está definindo, ok? Então, você tem uma definição de um determinado volume de controle com uma superfície de controle, e dentro desse sistema é que você está considerando as energias potenciais intramoleculares e intermoleculares. Para fora desse sistema, então você já faz uma consideração diferente para poder você ter a questão da energia cinética e potencial do movimento desse volume de controle. Okay? Então, não está incluso na energia, como o item está falando aqui, se não me engano. Então, é verdadeira. Ok? Dúvidas? Vamos lá. Até o momento. A energia interna pode incluir informações de energia potencial intramolecular. A energia interna pode incluir informações de energia potencial intramolecular. Verdadeira, ok? Como já tinha explicado aqui para o anterior. O segundo, valores absolutos de energia interna são facilmente obtidos a partir de dados tabelados. Falso. Por quê? Porque você não tem valor absoluto da energia interna. Tudo que você tem são valores relativos. Então, todas as tabelas que você tem lá, o valor da energia interna, aquele valor de energia interna é definido em relação a um estado de referência. Então, tudo que você tem são variações de energia interna. Como a gente comentou na primeira aula, a energia interna é uma energia que é difícil de você calcular em valor dela absoluto, mas é fácil de perceber as mudanças, as alterações dela. Ok? Professor, Dúvidas? Fala aí. nas tabelas são o estado de referência em relação a quê? As tabelas que tem no livro. Aí depende da tabela, mas normalmente pode ser líquido saturado a 25 graus Celsius e 1 bar. Depende do estado de referência, isso varia com cada uma das tabelas. Por isso que você não pode misturar tabelas diferentes, porque o estado de referência delas pode ser diferente em cada uma delas. Algumas admitem no ponto triplo o estado de referência, e aí depende de cada autor, de como é que ele desenvolveu aquele conjunto de tabelas, tá? Tranquilo? Obrigado, professor. Energia assume muitas formas, mas a quantidade total de energia é constante em processos de engenharia química. Verdadeiro. Então, somente em processos nucleares é que você vai ter alterações, a não conservação da massa pela transformação em energia. Né? Então, para todos os processos de engenharia química, realmente a energia é uma constante dos processos, que você admite são as suas variações e transformações, ok? Ela é constante mesmo com as percas. Se você contabilizar as percas, ela passa a ser constante, ok? Percas energéticas no processo, devido à falta de eficiência. Essa daqui, então, a gente tem... Nossa. Assim como a temperatura garante a inexistência de transferência de calor, a igualdade de composição entre fases garante o estado estacionário de transferência de massa. Então, não, essa aqui é falsa também, tá? O que garante o estado estacionário, e aí não é nem estado estacionário, né? O que garante o equilíbrio na transferência de massa, ou seja, você zerar a transferência de massa, é justamente você ter igualdade de potencial químico. É uma propriedade que a gente vai definir mais lá na frente, mas, sim, você não consegue pôr igualdade de composição. Você precisa ter, na verdade, um perfil de composições estacionárias, para você ter um estado estacionário. Então, esse item é falso, tá? Calor e trabalho são funções que... Oi? É que no livro tem uma frase tipo assim, é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V dessa afirmação. E aí eu É, joguei verdadeiro. tá, tu sabe onde é que tá no livro, para poder tentar identificar? Sim, eu bati o print, peraí. Eu vou mandar no grupo. Tá.
Estou abrindo aqui, tá? Quando não há tendência de transferência de energia em forma de calor em qualquer direção, A e B tem que ter o mesmo grau de aquecimento, TA igual a TB. Bom, ó, a parte da temperatura, sim, está correta no item, mas a parte da massa, não. A massa, você só garante o estabelecimento em equilíbrio de transferência de massa, isso é atingido quando você tem igualdade de fugacidade. Se você vê no item, eu comecei realmente com essa mesma afirmação. Se a gente voltar aqui, ó, assim como a temperatura garante a inexistência da transferência de calor, então essa primeira parte é verdadeira. A igualdade de composição entre as fases garante o estado estacionário da transferência de massa. Não, essa segunda parte é falsa. Ok? Perfeito, Tranquilo? professor. Perfeito. Foi uma pegadinha aqui para mim. Professor, Oi, no caso pode da falar. mudança de fase, não tem mudança de temperatura, né? Mas tem transferência de calor, não é isso? Isso, você pode ter transferência de calor e massa e ainda assim manter a temperatura constante. É um caso interessante. Ok? Isso para um componente puro, tá? Isso só para componente puro, se for uma mistura, não. Pode falar aí, chefe. Essa segunda parte de novo, eu não entendi. A da massa. Vamos supor aqui que... Ah, não, deixa eu escrever aqui. Vamos supor que você tenha duas fases aqui em equilíbrio. Eu tenho duas fases. Essa fase aqui é a do componente A. Essa fase aqui é rica no componente B. E eu tenho 5% de C em cada uma delas. Antes do primeiro contato entre elas, tá? Então, vamos considerar que elas estão separadas aqui. Essa daqui está numa temperatura A e essa daqui está numa temperatura B. Quando eu juntar essas duas fases, misturando bem elas e tal, e deixando no equilíbrio, se A e B forem insolúveis, eu vou continuar aqui com uma fase rica do componente A e vou continuar aqui com uma fase rica do componente B. O equilíbrio térmico vai ser atingido quando a temperatura da fase A for igual à temperatura da fase B. Então, isso daqui é a primeira fase da afirmação e é a afirmação que está no livro, tá? Então, o equilíbrio térmico é atingido quando você iguala a temperatura dos dois corpos que estão em contato. Tudo bem? Eu estou afirmando naquele item que o equilíbrio vai ser necessariamente atingido quando eu tiver 5% de C aqui e 5% de C aqui. Só que isso não necessariamente é verdade. Porque se A tiver maior afinidade química por C, então a tendência é que C migre para a fase A. De forma que você pode ter, por exemplo, não mais 5% de C aqui, mais 1% de C aqui, e aqui você vai ter, sei lá, 7% de C. Não está conservando aqui a porcentagem, porque depende da proporção entre fases, tá? Então, o que define é a afinidade química de A em C, é que define a questão da relação de composição, e não a igualdade das composições, não é a composição que estabelece a interrupção da transferência de massa. O que estabelece é justamente o potencial químico de A ser igual, o potencial químico de C na fase A ser igual ao potencial químico de C na fase B. Ok? Fala aí, Elder, pode falar. Não, era só isso mesmo. Obrigado. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos embora. Função de estado é uma propriedade que depende do caminho. Não, né? Função de estado. Justamente por ser de estado, ela só depende do estado que ela se encontra. Não importa o caminho que ela levou para chegar ali. Então, função de estado é uma propriedade que depende do caminho. Não, é falso. Tá? Quem depende do caminho são
coisas que não são função de estado, como, por exemplo, calor e trabalho, ok? Então, aqui, em um processo reversível, sucessivos estágios de não equilíbrio são atravessados para alcançar o estado final. Em um processo reversível, sucessivos estágios de não equilíbrio são atravessados para alcançar o estágio final. Tem uma pegadinha aqui também. São sucessivos estágios de equilíbrio. Então, quando você está trabalhando com um processo reversível, ele considera que você, a cada etapa do processo, você está entrando em equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem um aparato cilindro-pistão, com o exemplo do livro, né, que é cheio de areia aqui, e você tem um morrinho cheio de... Se você tem um morrinho cheio de areia, você tira aqui um grãozinho de areia por vez, dm. O próximo estágio vai ser justamente passar por um estágio em equilíbrio, porque uma quantidade de calor vai ser adicionada ou removida de dentro do sistema para manter a mesma temperatura, alterando a pressão também em uma quantidade de dp. Então, tudo diferencialzinho. Mas o próximo estágio é um estágio de equilíbrio. Então, essa questão de atravessar sucessivos estágios de não equilíbrio é onde está falso, tá? São sucessivos estágios de equilíbrio. E aí, de forma que você pode considerar a pressão interna desse gás como sendo igual à pressão externa a que ele está submetido. E aí, dessa forma, a gente consegue calcular, por exemplo, o trabalho através da integral da pressão externa, dV. Enquanto que, se a gente não fizesse essa consideração da pressão do gás ser igual à pressão externa por cada etapa de equilíbrio, a gente não ia conseguir saber como é que variou a função da pressão em função do volume. A gente teria que ter uma relação entre pressão e volume para calcular o trabalho efetivamente realizado ou consumido pelo gás. Ok? Entendido, gente? Sem dúvidas, então, vamos lá para o que a gente tinha para conversar hoje, tá? Ok, então, essa foi a lista. Eu peço até desculpa para vocês por causa dessa confusão, mas nunca mais vou usar essa fonte que eu usei para tirar essas questões de cálculo aí de vocês. Fez a gente passar essa vergonha, está tudo errado de unidade aí. Mas aí a gente vai desenrolar com outros pontos, tá? Então, ok, na aula de hoje, qual é o objetivo da aula de hoje? A gente tentar entender como é que isso funciona formalmente a primeira lei para um sistema fechado. Então, a gente tem que começar a pensar em um determinado sistema. Se a gente tem esse sistema, pode ver que eu desenhei ele todo tortinho para poder você abrir a sua cabeça para o volume de controle que você precisar determinar. Então, esse determinado sistema é um sistema fechado. Então, se ele é um sistema fechado, ele não pode trocar massa, mas ele troca energia, trabalho, calor com o ambiente. Então, eu posso estar entrando com calor aqui nele, e a nossa convenção de sinais aqui é que calor que está entrando dentro de um sistema, tudo que entra dentro do sistema é positivo, ok? Tudo que entra dentro de um determinado sistema é positivo. O calor aqui está entrando e o trabalho também. Para onde é que está indo esse calor e trabalho se o sistema não se movimenta, se ele não ganha energia cinética, se ele não produz eletricidade? Tudo que está entrando dentro desse sistema está indo para onde? O que vocês acham? Para a energia interna. Está sendo acumulado na forma de energia interna. Você tem que resguardar essa energia de alguma forma. Como é que você consegue perceber isso na prática? Então, por exemplo, se você tem um atuador pneumático, cada vez que o atuador pneumático ele tenta comprimir o sistema, ele tenta atuar, ou seja, ele recebe trabalho, falo de atuador pneumático porque ele é uma quantidade de ar que tem ali, que quando você tenta empurrar uma peça, um braço, um mecanismo de atuação, ele comprime, ele recebe trabalho, e a consequência desse recebimento de trabalho é a geração de calor. E aí tem vários motivos pelos quais você gera esse calor, e gera esse calor na forma de aumento da temperatura desse próprio sistema, né? Essa temperatura pode aumentar tanto pela
questão do atrito entre a parede do pistão e o sistema de atuação, mas ela também atua, por quê? Porque você está entrando com trabalho dentro do sistema, e se você está entrando com trabalho dentro desse sistema, ele vai acumular isso na forma de energia interna. E a forma mais fácil de você perceber a energia interna aumentando é justamente através da variação da temperatura. Então, se você tem aqui a energia interna ela vai ser proporcional à temperatura. Então, se você tem aqui uma energia interna, se você coloca mais energia aqui para dentro, você vai ver o aumento da temperatura. Tem algumas leis de gases que tentam correlacionar isso com proporções de R, como sendo os valores que você consegue ver em energia rotacional, vibracional, translacional, só que isso daí é pouco útil aqui nesse momento do que a gente está fazendo, tá? Então, ok, se a energia se conserva, e isso é a primeira lei da termodinâmica, eu tenho que dizer que tudo que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Então, nesse sistema aqui, não está saindo nada, só está entrando. Só que tem um termo de acúmulo, né? Então, normalmente, vocês faziam um balanço em PPQ como sendo o acúmulo, ele está sendo o que entra menos o que sai. E justamente isso daqui é uma equação importante de balanço, tá? É óbvio que tem aqui os termos de reagentes, de consumo, de perda, de não sei o quê, mas esqueça esses termos. Vamos considerar tudo aqui que está só entrando e saindo e que não tem nada reagindo por enquanto. Então, o que está sendo acumulado na forma de variação da energia interna. E o que está entrando ou saindo, no caso aqui, a gente está convencionando que só está entrando. Mas, independente do sinal, a gente pode colocar aqui Q mais W. Então, essa daqui é a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Então, por exemplo, você consegue perceber, então, o que acontece, quero que você tente me ajudar a prever, o que acontece quando você pega o liquidificador da sua casa, vou tentar desenhar aqui um copo de um liquidificador. Se você pegar e encher ele de água aqui, na hora que você ligar aqui na velocidade mais alta com a tampa, por favor, para você não sujar a cozinha, o que vai acontecer com o líquido que está aqui dentro? Termodinamicamente, a gente pode estar desenhando o sistema dessa forma. Eu tenho aqui água líquida, e eu estou fazendo entrar na água aqui uma determinada quantidade de trabalho. Sim, se você for parar para pensar, o que o liquidificador está transferindo para a água é trabalho. A gente chama isso de trabalho de eixo, que é justamente o trabalho que é transportado para um líquido na forma da sua movimentação do eixo. Obviamente que, se o sistema é fechado, você está mantendo a massa ali constante, o que vai acontecer com a temperatura da água com o passar do tempo? Vai aumentar, diminuir ou permanecer a mesma? Aumenta? Aumenta. Aumenta, sim, com o passar do tempo, tá? Não é de imediato. A transferência do trabalho de eixo, a gente vai ver depois o porquê, é uma questão de unidades, o porquê que o trabalho de eixo você tem que deixar ele sobre um tempo muito longo, para poder você conseguir perceber essa alteração do sistema. Mas sim, é o trabalho que está entrando. Se você desprezar aqui o que está saindo de calor, a temperatura vai aumentar com o tempo. Se você tiver, à medida que você está entrando com o trabalho, você tiver a remoção do calor, você não vai perceber esse aumento de temperatura. Você pode não perceber esse aumento de temperatura. Então, observa que o que fica dentro do sistema é justamente o saldo do que você está brincando de trabalho e calor, do que você está movimentando em termos de trabalho e calor. Ok? Certo. Professor, exemplo de ventilador para aluno de engenharia, isso não é quanto se faça, não. Vamos lá, então, para um exemplo do que você está pensando. Se você tem, por exemplo, uma reação de fermentação,
em que o micro-organismo ele é sensível à temperatura. Então, você tem uma temperatura ideal de aproximadamente 30 graus Celsius. E aí você tem aqui, para isso, um tanque agitado. O que acontece se você diz, não, vou manter o tanque bem isolado, para que ele não troque calor, vou colocar o isolamento térmico dele, e vou colocar aqui a velocidade de agitação no máximo, que é para poder agitar bem o sistema, misturar bem, reagir bem. Primeiro que você pode matar o micro-organismo por fricção mecânica, né? Segundo, porque se você passar da temperatura ideal, você também pode matar o micro-organismo por isso. Então, isso seria, por exemplo, um exemplo mais prático, tá? É muito simplista, muito cheio de simplificações, mas continua sendo. O porquê que você precisa entender essas relações entre os balanços de energia, tá? Então, essa energia interna é justamente a compensação entre as relações de calor e trabalho. Tudo que entra dentro do sistema é positivo, tudo que está saindo de um determinado sistema é negativo, ok? E aí aqui o calor o sentido do calor está aqui dentro dessa unidade, tá? Se você tem calor igual a 100 joules, você já sabe que ele está entrando. Se você tiver ele igual a menos 100 joules, ele está saindo, tá? Normalmente, em livros de engenharia mecânica, você vai encontrar que o sinal está aqui mesmo dentro da fórmula. Normalmente eu prefiro dessa forma, porque aí a interpretação do que está entrando e está saindo, você faz da mesma forma. O calor e trabalho que entram, e a variação, se delta U está aumentando, é porque o calor e o trabalho estão entrando dentro do sistema. Tudo bem? Ok, então, se a gente já entendeu isso, a gente pode também transformar essa mesma equação, que seria uma equação de variação de estado. Então, você tem a energia interna do estado 2 menos a energia interna do estado 1, que está sendo calor mais trabalho. Ok? Então, isso daqui é o que a gente está falando sobre estado final e estado inicial. Só que você também pode pensar isso de uma forma diferencial. Então, você também tem um balanço diferencial da energia interna, dUdt, que é igual a Q ponto mais W. Então, a taxa de transferência de calor, juntamente com a potência que está sendo envolvida, a potência transportada por esse sistema, está sendo responsável por uma certa taxa de variação da energia interna. Ok? Como a gente tem aqui, então, uma outra utilidade dessa equação é o fato de você ter, desse lado direito, as funções que não são funções de estado, isso tudo ocasionando uma alteração só, que é a alteração do estado inicial e final. Então, por que o processo reversível é um processo interessante? Porque se você tiver um determinado processo aqui, que está saindo do estado 1 para o estado 2, vamos supor que isso aqui seja pressão, volume. Ele sai do estado 1 para o estado 2 de uma forma que você não conhece. Dessa forma aqui. Você pode associar a ele uma alteração isocórica e uma alteração isobárica, de forma que você consegue chegar novamente no estado 2 por dois caminhos que você conhece. E nesse caminho, você consegue calcular calor e trabalho. O calor e trabalho vão ser diferentes do caminho preto, mas eles vão ocasionar a mesma variação da energia interna. Isso aqui é interessante. A energia interna aqui, a variação da energia interna é a mesma, independente do caminho. Enquanto que calor e trabalho vão se alterando, vão se compensando para que, durante a transferência para que, nas contas que você está fazendo de energia interna, isso seja exatamente compensado um pelo outro. Ok? A mesma forma, você também poderia fazer um caminho isotérmico. E aí, o caminho isotérmico seria algo mais ou menos assim. Um terceiro caminho que você leva do caminho 1 para o caminho 2, mas você consegue fazer, levar em conta isso. Ok? Entendido, gente? Vocês têm alguma dúvida?
Não, professor. Ok, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou passar para vocês mais exercícios. Dessa vez eu vou prestar atenção na fonte para saber se está tudo certo. E aí a gente vai discutindo na próxima aula, tá? Por hoje era basicamente isso.